Bom dia! Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo medicinal e esses vídeos que eu tenho colocado é para falar do dia a dia, é do que acontece sempre conosco, né? É a vivência, né? Todos nós passamos por coisas parecidas em alguns momentos da vida. Peço like, compartilhe, comentem, sabe? Comentem com carinho. Se tem algo que está lhe incomodando e você quer que seja conversado, ou que você acha que põe um título que pode ajudar outras pessoas, coisas que você já viveu e que você já passou pelo aprendizado e quer que seja conversado, coisas do dia a dia. Você pode colocar aqui. Vamos comentar com nitidez, com amorosidade, né? A gente recebe o que a gente dá. Então vamos ser amorosos nos comentários, vamos ser positivos, né? Para que as coisas mudem. E as coisas só mudam quando a gente muda, quando muda o nosso interno. Então dê o like, se inscreva, participe, vamos fazer essa linda troca. O universo, ele nos dá realmente o que a gente coloca em disposição, né? Quando a gente doa com consciência, com amor, é o que a gente recebe. Bom, hoje o tema é quanto a gente está, vamos dizer, nos doando, né? Quanto a gente se doa para situações ou pessoas que às vezes, né, vamos dizer, de merecimento, às vezes não merecem tanto. Quantas vezes nós fazemos coisas, né, principalmente para agradar o outro, e porque somos bons, ou estamos bons na hora, né? E todos nós temos um momento de conflitos, de dúvidas, de raiva, né, de amargura. São sentimentos e emoções que a gente traz dentro de cada um de nós que em algum momento nós temos que experimentar, porque a gente só sabe o que é experimentando. Não tem como ler no livro e sentir o que acontece com aquilo ali. Né? A gente pode ter emoção quando lê alguma coisa, né? Uma história bonita, ou um encontro, ou alguém que realizou alguma coisa, mas ter aquele sentimento de sentir dentro da nossa própria existência, da nossa energia, só vivendo. E o quanto que a gente tem que mudar com isso tudo, né? Qual é o aprendizado? O que nós aprendemos quando algo dá errado? Né? Porque quando dá certo, tá tudo bem, deu certo. Né? O que a gente aprende quando você está num grupo ou em determinada situação, quando você acaba despertando uma clareza de que aquela situação, ou aquela pessoa, aquele grupo não é merecedor de tanta doação, né? De você sempre estar ali pronto, prontidão, o soldado que não dorme. E às vezes acontece, né? Às vezes você está numa situação que você quer participar, então você acaba se manifestando. Às vezes no conhecimento, né? Às vezes você rega aquele jardim onde é preciso retirar as ervas daninhas. As ervas daninhas que existem, né? Existem pessoas que no nosso meio
que não são pessoas que realmente mereçam a nossa disposição, a nossa energia, né? Compreender que o outro está no processo é uma coisa, mas doar o tempo todo a nossa energia, a minha energia, a sua energia que está vendo esse vídeo, e de repente você desperta e fala, pô, peraí, é algo errado. Tem pessoas que elas percebem o lado vulnerável do outro, e aí elas brincam com isso, brincam com sentimentos, forjam situações para despertar, né, a carência do outro. Sou tão carente, eu estou tão vazio, eu estou tão isso, tão aquilo, que eu me disponho a viver situações para, vamos dizer assim, tapar aquele buraco. E aí eu me dou em excesso, né? Sei de alguma coisa e corro lá no grupo e vou botar no grupo, ou vou mandar para o coleguinha, para a coleguinha. E aquela pessoa está apta a receber aquilo? Ela está pronta para receber aquilo? Seja uma mensagem, uma informação, um carinho, um amor. Bati aqui. Um amor, uma boa amizade. E pessoas não estão prontas para isso. E pessoas que querem viver a vida inteira com coisas negativas, a ver na família, a ver relacionamentos. Nunca teve algo de verdade, né? Um sentimento de verdade, ou alguém que tivesse um sentimento de verdade para com ela. E ela foge esse personagem que ela vai levar pro resto da vida dela se ela não perceber e não cuidar disso. Nós temos muitas terapias aí boas, bons terapeutas, para tratar de coisas que a gente recebeu lá na infância. Sempre eu vou falar da infância porque é o nosso primeiro despertar para a vida, né? É onde a gente tem o reconhecimento de muitas coisas, começa a entender muitas coisas, viver muitas coisas. Então sempre vou falar um pouco da infância, da criança que às vezes se perdeu no meio do caminho e muitas vezes não conseguiu nem ser criança, né? Nasceu criança e de repente foi obrigada a amadurecer tão rápido que perdeu aquele contexto, né? Aquela evolução normal, né? Da maturidade aos poucos. E aí a gente vê alguns grupos que a gente frequenta e como as pessoas às vezes manipulam o outro ou só querem receber, né? Querem receber informações, querem receber ajudas, mas não se dispõe em fazer a parte delas, né? Porque se é uma troca, se no verso diz é uma troca, você troca informações, você troca, né, o contexto da sua vida, ao amor, é uma troca, né? Onde uma balança tem mais peso, não há equilíbrio. Então, na realidade, viemos aqui para aprender esse equilíbrio, né? Entre dar e receber, e aonde você coloca a sua energia, e onde você faz do seu convívio com o outro uma experiência bacana. Mas nem sempre isso acontece. Então, qual é a energia que a gente está gastando? E por que a gente está gastando nessa situação? Muitas vezes a gente insiste tanto em algo que já está nítido, que não vai acrescentar em nada. Como diz o jovem, não vai rolar. Mas a gente não.
Eu, muitas vezes por questão de honra, mas não é consciente, é inconsciente. Eu vou lutar por aquilo ali, eu vou conquistar, eu vou vencer, né? Aquele amor, aquela pessoa, aquela situação. E às vezes não é aquilo. Aí pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser estudo. Às vezes a gente insiste em algo que quando começa, já começa torto, né? Quem costura ou quem faz artesanato, se você errar no primeiro ponto, tem que desmanchar aquilo ali e começar tudo de novo. Porque se você insistir ali, quando chegar no meio que você olhar, nossa, não ficou bom. Você tem que voltar, desfazer tudo, começar tudo de novo. Mas quando a gente vai iniciar alguma coisa e a gente logo percebe qual a energia que está ali, o que a gente vai ter que doar para que aquilo ali aconteça, a gente vai mais atento, né? Vai usando as percepções, né, que a gente tem, né? A intuição, muitas vezes. E a gente quando começa, isso aí não vai dar o fruto que eu gostaria. E por que às vezes a gente insiste? Porque às vezes a gente quer mudar o outro, né? Eu consigo mudar aquela situação, eu consigo mudar o outro. O outro fez aquilo a vida inteira, e um belo dia ele me encontra e eu falo assim, não, eu vou mudar essa pessoa aí. Ela não vai, comigo não vai ser assim. Vai ser assim, vai ser daquele jeito. Porque ninguém muda ninguém. Quem muda é a própria pessoa. Um dia ela desperta e fala, nossa, essa minha vida tá um caos. Ou essa vida ela tá boa, mas ainda não é algo que eu quero. E aí ela começa a mudança interna, porque a percepção é da própria pessoa. E aí ela vai mudar de acordo com o interesse próprio dele, e não com o interesse do outro. O outro sempre vai ser o outro. E eu sempre vou ser eu. Por mais que eu conviva, por mais que eu tenha, né, amor, carinho, né, muita vez dedicação, ele sempre vai ser ele e eu sempre vou ser eu. E a partir do momento que eu entendo isso, que eu não mudo ninguém, eu não mudo situação nenhuma, a não ser a minha própria situação, né? Se for um trabalho, eu vou buscar uma outra condição para mim. Se é um relacionamento, eu vou conversar com a pessoa. E se a comunhão não acontece, não adianta a gente insistir, né? Muitas vezes as pessoas insistem e fica ali e se perde tanta energia, se perde tanto tempo numa situação que está clara, que não vai ter construção. E mais interessante é quando você está dentro de um grupo e você chega num grupo assim, tão, como diz a garotada, tão de boa, né? Tão disposto, disposta a colocar aquela tua energia, né, de criação, muitas vezes. E o outro, ele só quer receber. Poxa, fulano me dá tantas informações boas, né? E ele dispara, vai viver a vida dele. Toda aquela informação, toda aquela energia que você está colocando, está alimentando o outro, ele está evoluindo. Ele está pegando todo aquele conhecimento, toda aquela energia que você está colocando ali, está usando em bem próprio. Ele não troca experiências. Ele tem um projeto e você traz às vezes uma informação e fala, poxa, eu vou usar isso aqui dentro do meu projeto. Ele
vai, dispara. Vai fazendo as mudanças e as transformações. E um belo dia você acorda, meu Deus, o Criador, né, como eu gosto de chamar. Por que eu coloquei tanta energia nessa situação? O outro já foi e eu tô aqui no mesmo lugar. Esperando que alguém venha fazer uma boa troca. E aí eu encontro outro grupo, outras pessoas, e me dou, e trago informação, e ajudo, e amparo, e isso e aquilo, e mais uma vez o outro segue o rumo. Muitas vezes a gente se cobra, né? Poxa, ajudei tanto fulano, fiz tanto por ciclano. Mas ele pediu que você dispensasse essa energia. Ele estava pronto para receber. E será que a gente às vezes está pronta para receber? Ou a gente só doa? A gente acha que a nossa obrigação é só doar. Acho que chega uma hora que a gente tem que parar um pouquinho, que é isso que eu estou fazendo agora, e analisar dentro do grupo, seja familiar, profissional, pessoal, de uma instituição que você tenha um grupo, o que aquele grupo acrescenta na sua vida? E o que esse tempo que você teve com esse grupo, qual foram as mudanças que foram realizadas? E você começa a observar que, poxa, fulano está bem, né? Já trocou de carro, de casa, já trocou de trabalho, né? Está bem financeiramente, ou pelo menos está chegando aonde ele quer. E você? O que você fez para que você mudasse a sua própria vida? Quais são as realizações que você fez? Qual foi a energia que você colocou? E para que você colocou aquela energia? Não que a gente não vai auxiliar o outro no processo, mas tem que ser uma troca, né? Mas num belo dia você desperta. Eu já perdi muito tempo com isso aí, não dá mais. Eu preciso mudar. E aí você começa a observar o quanto as pessoas começam a entender que você não vai mais estar disposto àquilo. Porque é energia. A partir do momento que você dá um stop, a partir de agora eu vou fazer diferente. Claro, se a pessoa te pergunta alguma coisa, você tem uma informação que possa ajudá-la, não há problema nenhum, não há dificuldade nisso. Né? Mas é sempre observando o quanto que eu estou doando, o quanto que eu estou dando, né, a caminhada para o outro e eu não estou me preocupando comigo. O outro quer crescer e eu estou no mesmo lugar. Eu dei conhecimento para todo mundo e eu mesmo não fiz nada por mim. Aí tem hora de a gente voltar um pouquinho para dentro e dizer, não, peraí. Quando alguém ligar, alguém pedir informação, você pode até dar informação, mas não ampliar. Porque às vezes a gente amplia, né? A gente dá tudo muito mastigado, muito cozido, para que o outro não tenha trabalho nem de mastigar. Está tão cozido que ele engole, está pronto. Né? E aí a gente deixa de olhar para o nosso espaço, né? Para o nosso querer. O que eu quero para mim? Qual é a energia que eu estou botando para que isso mude, para que isso aconteça, para que eu saia dessa situação que eu não quero mais? Não quero mais viver desse jeito, não quero mais viver nessa casa, não quero mais ter esse carro, não quero mais ter convívio com esse grupo, com essas pessoas. Quero conhecer gente nova, quero entrar num grupo novo, pessoas que agregam dentro do meu conceito, porque a gente vai mudando e os conceitos vão mudando.
que há 2 anos fazia sentido, hoje provavelmente não faz mais. Não faz mais sentido eu ficar estudando, pesquisando e o outro chega lá, eu sei que você estuda muito, você pesquisa muito, isso assim, eu estou numa dúvida. Se você acha que tem que responder, tudo bem. Mas muitas vezes as pessoas não querem ter aquele trabalho de pesquisar, igual você, né? De entender aquilo ali que ela está com dúvida. Eu não conheço isso assim, me falou uma palavra, eu vou lá, vou saber que palavra, que significa. E dali eu vou fazer uma avaliação daquilo ali. Isso serve pra mim, não serve pra mim? Tem a ver com o que eu achava que era? Mas tem gente que não. Tem pessoas que acham que você pesquisa muito, você está envolvido naquilo ali, né? Ou você trabalha com aquilo. Você tem que estar sempre disposto a entregar, né? Entregar pronto. E aí você começa a ficar sobrecarregado, né? Porque você está fazendo a sua função e a função do outro. Então a gente, na realidade, a gente precisa tomar atenção sobre isso. Ficar atento em quem está à nossa volta, quais pessoas que sugam a nossa energia, quem só nos procura quando precisa de ajuda, quando você está precisando de ajuda, aquela pessoa nunca pode, né? Ou aquela pessoa esquece você o mês todinho, um belo dia ela liga para você e aí, poxa, eu lembrei de você que eu estou com um problema assim. Às vezes só lembra de você quando ela está com uma questão, não liga para saber se você está bem. Oi, fulano, liguei para saber como é que você tá. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Vamos tomar um café? Vamos, né? Vamos nos encontrar? Vamos marcar um almoço pra gente conversar um pouco? Tem um pouco aí não se vê. Eu acho que é a troca, né? É igual no seu aniversário que você chama o grupo e sempre tem aquela pessoa que, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, não sei o quê. A pessoa nunca vai no seu encontro. Quando ela te chama, você também não tem essa obrigação, né? Você vai se você puder, se você quiser. Então a gente tem que pensar em quanto a gente se doa, por que se doa, por que a gente alimenta a transição do outro e esquece da nossa transição. Porque em vez de eu querer mudar o outro, eu não mudo. Eu mudo para eu estar bem, para eu manifestar coisas para mim. Eu não vim aqui para trabalhar para o outro. Eu vim aqui para trabalhar as minhas questões pessoais, o meu desenvolvimento humano, o meu desenvolvimento espiritual, o meu desenvolvimento material. Eu vim para isso. A minha energia tem que ser gasta comigo, para a minha evolução. Não que a gente não vai auxiliar o outro num processo que ele precisa de ajuda. Mas a pessoa está no processo, teve uma perda perdeu o emprego, ou está doente, não está a possibilidade de trabalhar, às vezes mora sozinho, precisa que alguém vai lá e o grupo vai, uma lava, outra agita uma comida, ou compra uma comida, manda entregar, ou ajuda para ter alguém para cuidar dessa pessoa. Vamos pagar um acompanhante, uma enfermeira, vamos ajudar, cada um dá um valor dentro do grupo, aí se paga alguém para auxiliar naquele tempo aquela pessoa. Há várias questões que possam ser feitas, mas aí não eu abrir mão da minha vida para poder cultivar a vida do outro. É questão de valorização, né? Eu preciso me valorizar para que o outro faça o mesmo. Porque você não põe limite, você não me valoriza, você não põe uma fronteira, você vai até aqui, daqui para lá é meu espaço. As pessoas tendem a colocar situações que não faz parte do nosso contexto.
Infelizmente é isso que acontece. E às vezes são pessoas tão queridas, e por saber que é querido, e por saber que você é uma pessoa bacana, você gosta de ajudar as pessoas vão te sobrecarregando. Aí daqui a pouco você fala, caramba, eu não consigo fazer as minhas coisas. Parece que o dia ficou mais curto. Não, porque eu estou dispensando a minha energia com coisas que não são minhas. Então é uma questão delicada e que às vezes a gente não observa. Ou quando passa um tempo, né, você fala, caramba, quanta energia dispensada, né? Botei tanta energia ali naquela fogueira, mas a madeira não era boa para pegar o fogo, né, para fazer o que eu precisava fazer. Então, a cautela, né, entender até onde eu vou também na fronteira da vida do outro e o que eu posso mudar para que aquilo ali não se manifeste negativamente na minha vida, em relacionamento, em trabalho, seja o que for. Sempre vai ter alguém pronto para receber, ou só receber. Esse é o pior, né? Aquele que só quer receber. Aquele que nunca te favorece. Seu aniversário ele nunca pode ir nos encontros, né? No final do ano ele nunca te dá um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, ou quando dá assim, uma coisa assim bem simples. Não que você precise, né, de fogos, né, para viver ou para sobreviver. Mas é uma troca, né? Se você no aniversário da fulano você lembra, parabéns, eu coloco lá no grupo, parabéns fulano, né? Parabéns grupo, aniversariante do grupo. E aí quando é o dia do seu aniversário, às vezes o grupo até esquece. Né? Ou família esquece. E aí a gente precisa perceber o quanto que a gente coloca energia e por quê e pra quê. E é hora de mudar, né? Quando a gente tem a percepção, acende uma luzinha, é porque tem algo dizendo assim, acorda, porque você tá botando energia onde não é pra colocar. E aí a gente segue em frente e deixa o outro seguir em frente também, se é o caso. E aí a gente começa a entender que precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa vida, da nossa vida, até falhou, do nosso bem-estar, do que a gente quer, nossa felicidade, o que nos faz feliz. O que me faz feliz é tirar uma tarde de folga para mim, ficar lendo um livro, deitadinha, ou numa rede, ou caminhar na praia. Às vezes a gente até deixa de fazer coisas que a gente quer porque o outro não quer ir, não pode. Ah, não, vamos para esse lugar não. Ah, tá tudo bem. Então depois a gente se vê. Depois a gente se encontra. E você vai fazer o que você está com vontade de fazer. E pronto. E quando você chegou, você foi pra onde? Eu chamei você. Você disse que não queria, eu fui. Né? Assim, a gente, muitas vezes a gente abre espaço, né? Abdicar dos nossos direitos, né? Muitas vezes nos frustra lá na frente. Poxa, eu chamei o fulano pra ir comigo, ele não foi. Fulano nunca vai, gente. Toda vez. A gente estava conversando sobre isso. Eu e as minhas amigas. Que às vezes eu fulano nunca pode. E aí a gente faz o quê? A gente vai lá e faz, né? Deixar de fazer algo por causa do outro vai botando assim pequenas gotas dentro de um copo.
e depois ele transborda. Aí vai transbordar por outra coisa, outra razão, outro motivo, né? E aí você não sabe por que você começou a falar aquele monte de coisa, porque o copo transbordou. Transbordou. Eu vou botando uma gotinha hoje, outra. Daqui a pouco ele não tem mais espaço. E é ruim quando a gente deixa o copo transbordar, né? É melhor quando ele começa a encher, a gente já vai, o que a gente vai fazer com essa água? Vai regar, vai botar numa planta, né? E ali a gente corta ali, aqui no transborde, né? É difícil, não é fácil, né? Eu sempre falo pra você que tá me ouvindo, que não é fácil, mudar não é fácil, fazer não é fácil, mas é preciso a gente vigiar a nossa própria vida e o que a gente está fazendo com ela, para que a gente não cobre do outro uma relação, um relacionamento que ele está vivendo a parte dele, do jeito dele. E eu preciso ver qual é a minha parte nisso, qual é a minha função dentro desse contexto. Viver a minha própria vida, né? Dentro do possível a gente troca, e quando não é possível a gente continua vivendo a nossa própria vida. Abdicar dos nossos direitos e nossos deveres. Não funciona, algo fica estagnado. No mesmo momento que eu tenho meu direito, eu tenho que cumprir os deveres e vice-versa. Então vamos tomar conta um pouco mais da gente, né? Nos cuidar melhor, né? Ver o que faz a gente vibrar na felicidade e bons pensamentos e fazer as mudanças e botar a ação no que a gente quer realizar. Bom, hoje é bem curtinho, são coisas que eu vivi ontem numa reunião, as conversas que a gente teve, né, no grupo de amigas. E eu resolvi botar isso aqui porque é um despertar realmente. A gente não ficar preso numa energia que não nos leva a lugar nenhum. E não insistir em coisas que não vão melhorar a nossa vida num contexto, seja material ou pessoal, não importa. Tudo que vem pra gente tem que agregar coisas boas, né, para que a gente aflore, né, igual uma linda flor, uma linda planta, né, cheia de vida, cheia de vigor, de beleza. Quero agradecer a todos que estão vendo, aqueles que estão visualizando meus vídeos. Coloque lá o dedinho do like, para que a plataforma entenda que tem algum valor e vai ajudar alguém em algum processo. Meu nome é Jaqueline, muito obrigado, em gratidão e até a próxima.